Bom, agora a gente começa a nossa série sobre retas. O objetivo dessa série é que você veja um pouco de tudo que tem como fazer com reta em geometria analítica. E a coisa mais importante que tem é obter a equação de uma reta quando ela vem num gráfico ou de alguma outra forma. Então a gente vai ver uma série de pequenos vídeos abordando esses tópicos aqui principalmente, e os tópicos em vermelho são todos cobertos por esse primeiro vídeo. Pode parecer muito, mas na verdade não é. Não é. Esse vídeo ele é bem tranquilo, só que são tópicos bem pequenininhos mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, e talvez uma das mais importantes é essa. Se te derem 2 pontos aqui, a primeira. Se te derem 2 pontos, como que você vai obter a equação da reta? Bom, deixa eu selecionar minha canetinha aqui. Legal, tá do jeito que eu quero. Ué, gente, mas tá bom. Então, vamos lá, vamos começando. Considera esse exercício aí. Eu quero obter a reta a partir destes 2 pontos, certo? É o exercício mais simples e mais frequente que você vai ter que fazer dentro de qualquer coisa em geometria analítica. É isso. Tem um gráfico e por algum motivo você tem 2 pontos lá, mas você não tem a equação da reta. Então, o primeiro passo é que você tem que obter as coordenadas dos pontos. Ou isso, ou nada. Tem que obter. Então, veja aqui, o ponto A é o ponto 1 e 4. X primeiro, Y depois. E o ponto B é o ponto 6 e 0, porque ele está aqui em cima do eixo X. Então, o X dele é 6 e o Y é 0. Certo? Aqui eu simplesmente repeti com esse dado e agora eu vou mostrar como que a gente faz. A técnica que todo mundo apelida de técnica do determinante é a seguinte. Você vai copiar um dos pontos. Qual ponto? Tanto faz mesmo. O outro ponto, você vai pensar num pontinho genérico, que é um ponto qualquer, e vai colocar aqui x e y, certo? Então, olha só, 1 e 4, 6 e 0, x e y, repete o 1 e o 4. Completa isso, fala que é igual a 0. Essa estrutura, esse negócio aqui que foi desenhado, você vai calculá-lo da mesma maneira que calcularia um determinante. Não é um determinante, mas você vai fazer do mesmo jeito, que é todas essas retas aqui com cara de... todas essas setinhas aqui com cara de diagonal principal, ou seja, todas as que começam descendo quando você vai da esquerda para a direita, você vai multiplicar e somar no resultado. Então, 1V0 aqui deu 0, mais a segunda setinha, 6y, mais 4x, certo? E todas essas outras aqui com cara de diagonal secundária, ou seja, que sobem da esquerda para a direita, você vai multiplicar e subtrair. Então fica menos 24, a primeira seta de cima, menos 0, menos y, certo? E daí igual a 0. Então vamos organizar isso aqui. 6y. Não. Peraí. Então vamos organizar isso aqui. 6y menos y, 5y mais 4x menos 24 igual a 0. Olha, essa primeira equação aqui, desse jeito, ou simplesmente pondo x primeiro, 4x mais 5y menos 24 igual a 0. Ela recebe um nome muito importante, que é um dos tópicos que eu tinha dito para você. Equação geral da reta. A equação geral da reta ela tem essa forma: ax mais by mais c igual a 0. Qual é a principal utilidade da equação geral da reta? Te perguntarem qual que é a equação geral da reta e você responder: é 4x mais 5y menos 24 igual a 0. É verdade. Então, paciência. Na verdade, ela tem uma outra utilidade muito grande. É trabalhar com ela
e aí obter a equação reduzida. Então, vamos fazer isso na próxima tela aqui. A gente tinha achado a geral. Então, 4x mais 5y menos 24 igual a zero. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é uma que tem o formato ax mais b ou mx mais n. Como obter? Basta você isolar o y na geral. Então é isso que nós vamos fazer agora. Olha, eu tinha 4x mais 5y menos 24 igual a zero. Vamos isolar o y. Como? Passando todos os termos para o outro lado. 5y igual a menos 4x mais 24. Aqui em analítica, para isolar o y, é claro que a gente vai passar esse 5 dividindo. É muito comum que a gente queira passar ele termo a termo. Então fica menos 4x sobre 5 mais 24 sobre 5. E essa é a poderosíssima, importantíssima, linda e maravilhosa equação reduzida. Certo? É ela a nossa principal ferramenta de trabalho em reta. Então, lembrando, a equação geral é aquela que está tudo de um lado, a x mais by mais c igual a zero. E a reduzida é aquela em que você isolou o y, certo? Legal. Essa aqui é uma tela que eu tinha posto sobrando. E agora nós vamos aprender o seguinte. Deixa eu inclusive conferir, ó. É isso mesmo, ó, menos 4x sobre 5 mais 24 quintos. Cheguei nessa reta. Lá na hora, deixa eu pôr uma palavrinha importante aqui. A palavrinha importante é você. Você se sentiu importante aí? Olha só, por que você? Porque lá na hora que você está sozinho, sem amigos, sem ninguém para conferir, você chega numa equação dessa, e eu acho que é muito importante você tirar a prova real. Porque se você errar uma equação e vai continuar a fazer o exercício, geralmente tem outra equação, depois você ainda tem que fazer alguma coisa com as duas, um punhado de coisa acontecendo. Se você não tirar a prova real, se você errar logo no começo, vai atrapalhar o resto do seu exercício inteiro, você ainda fica perdendo tempo. Então, como tirar prova real? Como tirar prova real é substituir os pontos. A sua equação está correta se os pontos aqui do gráfico obedecerem a ela. Então vamos tentar o ponto A. O ponto A que é 1 e 4. Isso quer dizer que quando o x é 1, o y é 4. Vamos tentar. 4 igual a menos 4 quintos de 1 mais 24 quintos. Então, aqui ficou menos 4 quintos mais 24 quintos. 4 é 20 quintos. 20 por 5 é 4. O que eu descobri? Eu descobri que está ok. Outro jeito de tirar a prova real. Eu vou fazer no ponto B. Aqui. É a mesma coisa, na verdade. Mas olha. Você está lá no dia, você está tirando a prova real. Então, menos 4 quintos de x mais 24 quintos, certo? Agora nós vamos tentar o ponto B. O que eu vou fazer? Olha aqui no verde, ó. Eu vou colocar o x igual a 6. E quando eu fizer isso, eu espero achar o y igual a zero. Então vai ficar y igual a menos 4 vezes 6 sobre 5 mais 24 quintos. Aqui ficou menos 24 quintos mais 24 quintos. E y deu zero. Então é a mesma coisa. Somente agora eu posso dizer que a reta está certa, porque ela obedeceu ao ponto A e ponto B. Um pontinho de prova real te dá uma boa ideia de que você acertou, mas para ter certeza é só com os dois. Então, mais um tópico importante. E aqui vai a minha dica. Sempre faça a prova real.
Isso que eu fiz aqui, na verdade, você leva alguns segundos para fazer depois de treinado e você vai ter certeza que aquela reta está certa. Um último tópico nesse estudo de hoje é o coeficiente angular. Quando a gente fala que a reta é mx mais n, o coeficiente angular é esse m aqui. Eu vou passar isso como uma fórmula para verificação, mas você vai encontrar outros usos nos próximos estudos nossos. O m, ou a em outra, quem chama de ax mais b, né? Ele tem uma fórmula pronta que você tem que decorar, que é ΔY sobre ΔX. O que é ΔY? É um y menos outro. Vamos aplicar essa fórmula aqui. Quando eu falo ΔY, eu acho que a maior pergunta que alguém faria é em qual ordem? Na ordem que você quiser. Mas a ordem que você fizer no ΔY tem que ser a mesma do ΔX. Então, vou até anotar isso aqui. A ordem que fizer no ΔY tem que repetir no ΔX. Então, eu vou fazer, por exemplo, B menos A. Olha, eu vou fazer y de B menos y de A. E daí eu vou ter que dividir x de B menos x de A. Y do B, 0. Y de A, 4. X de B, 6. X de A, 1. O m está dando menos 4 quintos, que é o m que a gente já tinha achado. Isso serve, entre outras coisas, para você tirar tipo, uma mini prova real, mas também a gente vai ver outras formas e outros jeitos de usar isso, certo? Bom, então aqui vai uma mini revisão. Obtenha as coordenadas dos pontos e monte um determinante, ó. 1 e 4, 6 e 0, bota aqui o x e y, repete o primeiro. A ordem tanto faz, legal? Iguala isso a 0. Olha aqui de novo, ó. Outra coisa, todos os descendo, multiplica e soma. Todos os subindo, multiplica e subtrai. E com isso a gente encerra esse vídeo de hoje. Muito obrigado. Vamos lá.